Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje começamos a nossa oficina de desenho técnico. Sou a professora Carla Ulisses e hoje vamos começar com a parte 1 da nossa oficina. Vamos lá? Aqui trago uma reflexão para vocês. Imagina um desenho técnico e arquitetônico sem normas. Pare para pensar aí. Se todo profissional que fosse fazer um desenho técnico, um projeto arquitetônico, não utilizasse normas. Cada um desenhasse do jeito que bem entendesse, do jeito que escolhesse. Talvez ficaria até fácil para quem fez o projeto entender o que desenhou. Mas e se outra pessoa fosse executar o projeto ou fosse ler o projeto? Ficaria bem difícil, né? Tentar entender o que a outra pessoa quis representar. Por isso que existem as normas, por exemplo, a NBR 8196, que preconiza, a padronização das normas para o desenho técnico. Então, a necessidade do uso das normas é justamente a padronização. Porque se a gente segue as normas, fica fácil, para qualquer profissional, qualquer pessoa que tiver acesso às normas, entender o que a gente quis passar. Qualquer profissional consegue ler aquele projeto, aquele desenho. Falando agora sobre escalas, que é o ponto-chave da nossa oficina hoje, vamos falar um pouco das escalas de redução e das escalas de ampliação. Só que, além da escala de redução e ampliação, também a escala real. Vou explicar um pouquinho também para vocês. Mas o que é, O que é uma escala? O que são as escalas? Escala é a relação entre cada medida do desenho e a sua dimensão real no objeto, sempre na mesma unidade. Então, a escala é justamente eu conseguir desenhar qualquer desenho de uma forma que seja fácil de ler, fácil de interpretar em relação ao tamanho, às dimensões. Como assim? Por exemplo, uma porta. Uma porta, a altura média de uma porta, 1,80. Mas vamos considerar aqui 2 metros. Uma porta de 2 metros. Será que eu consigo desenhar a porta numa folha normal assim? Na folha A4? Será que eu consigo desenhar uma porta de 2 metros com a sua dimensão real, ou seja, 2 metros, numa folha de 20 centímetros? Não tem como, Impossível. Só que, se a gente usar as escalas, a gente consegue colocar essa dimensão numa proporção, Tudo com a lógica, que a gente consiga representar a porta em um tamanho bem menor nessa folha. Só que tem que haver uma proporção. Então, a escala é justamente isso, ela traz essa proporção. Então, a escala é igual à distância no desenho sobre a distância real. Trouxe essas duas fórmulas aí. É igual D sobre R ou é igual Dzinho sobre Dzão. Vamos chamar o D minúsculo de Dzinho e o D maiúsculo de Dzão para facilitar. Então, vamos entender um pouquinho mais. A escala real, é 1 para 1. E de escala é igual 1 para 1 ou 1 sobre 1. A gente costuma falar 1 para 1 quando é para escala, viu? Ou então 1 para 50, mas a gente usa esse para em vez de sobre. Então, a escala real é 1 para 1. Ou seja, cada unidade do desenho é igual a uma unidade no tamanho real. Porque é o tamanho real. É você desenhar, por exemplo, a porta que eu falei de 2 metros, exatamente de 2 metros. Um exemplo, se eu pegasse a porta e fosse desenhar ela no chão, com 2 metros, eu estou desenhando na escala real, de 1 para 1. Já a escala de redução é 1 sobre x, ou 1 para x. Esse x ele tem que ser sempre maior que 1. Exemplos de escala de redução. A escala 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200 e assim vai. Olha o nome, pessoal, escala de redução. Ou seja, eu estou reduzindo o meu objeto para caber ali naquela folha,
para desenhar. Então, a escala de redução ela é muito utilizada em projetos de arquitetura, de engenharia, porque geralmente são obras muito grandes, né? Ou simplesmente grandes, que eu vou reduzir por meio de escalas, de modo que caiba na minha folha. Aí vai depender também do tamanho da folha que eu estou utilizando. Vou falar sobre isso também mais à frente. Já a escala de ampliação, ao nome ampliação, eu estou ampliando, aumentando o meu desenho. Então, a escala de ampliação, ela vai ser x sobre 1, o contrário da escala de redução, ou x para 1, né? E esse x também maior que 1. Exemplos da escala de ampliação: 2 para 1, 10 para 1, 50 para 1. Mas para que eu vou usar escalas de ampliação? Eu vou usar essas escalas de ampliação principalmente na engenharia mecânica, na fabricação de carros, de equipamentos, de máquinas. Por quê? Pensa, na engenharia mecânica eu tenho várias peças, algumas peças de carro, por exemplo, de moto, são muito pequenas. Então, para representar essa peça de um tamanho que seja legal para quem vai visualizar o projeto da peça ou executar aquela peça, se a gente desenhar a peça do tamanho real dela, vai ficar muito pequena. Imagine uma peça, né, de carro do tamanho dessa tampa de caneta. Se eu desenhar desse tamanho, fica muito pequeno para as pessoas verem os detalhes. Imagina ter um parafuso aqui de 2 milímetros, uma pecinha aqui de 1 milímetro. Então, eu vou ampliar esse desenho, só que para ampliar esse desenho, eu não posso simplesmente olhar para ele e desenhar da minha cabeça o tamanho que eu achar melhor. Não. É uma coisa que vai ser executada, eu preciso saber as medidas exatas. E a escala me permite isso. Eu meço aqui, por meio da escala que está sendo aplicada, eu consigo saber que 1 milímetro aqui equivale a X centímetros no tamanho real. Então, a escala me permite isso. Então, eu vou pegar essa peça, que é bem pequenininha, vou desenhar ela maior e vou conseguir ver todos os detalhes. Isso por meio das escalas. Mas, quais os critérios de escolha de escala? Quais as escalas mais utilizadas? Carla, como transformar a escala? Como fazer o uso das escalas? Eu vou explicar agora para vocês. Bem, começando sobre os critérios de escolha das escalas, tem vários fatores aí. Primeiro fator é que vai depender do tamanho do objeto que você quer representar. Então, como eu falei, se você tem um objeto muito grande, você quer desenhar, né, de forma que caiba numa folha que a gente já tem, A3, A4, A2, A1, A0, que é a maior, eu tenho que saber, né, que aquele desenho meu grande, eu vou ter que reduzir para caber nessa folha. Se for um desenho pequeno, eu também tenho que saber, né? Então, olha só, vai depender do tamanho do objeto que eu vou representar e as dimensões do papel que eu vou usar. É uma folha A4? É uma folha A3? É uma folha A0? Tenho que avaliar. Tenho que utilizar o melhor papel para aquele desenho, né? Porque eu também não posso pegar um desenho que vai ficar grande e fazer com que ele caiba no A4. Por exemplo, uma planta baixa de uma casa de 500 metros quadrados, uma mansão. Se eu desenhar ela na escala 1 para 200, para caber na folha A4, 1 para 500, para caber nessa folha A4, vai ficar tão pequeno que eu não vou conseguir ver os detalhes, né? E o projeto ele tem que ficar legível. Então, vai depender do tamanho do objeto e as dimensões do papel que eu estou usando e da clareza do desenho. O desenho tem que ficar legível. Qualquer pessoa que pegar aquele desenho tem que ter a noção do que está sendo representado ali. Agora, quais as escalas mais utilizadas na arquitetura? Eu coloquei alguns exemplos aí, mas vou destacar as escalas de 1 para 50, 1 para 100 e 1 para 500. 1 para 50 é muito utilizado para demonstração de cortes.
1:50 muito utilizada para planta baixa e 1:500 muito utilizados para plantas de situação. Há um padrão? Geralmente sim, só que aí nós devemos consultar o código de obras, né, ou plano diretor da nossa cidade, tá? Vai depender da cidade e da região, aí já é outro fator. Agora, como transformar as escalas? Gente, é comum a transformação das escalas e como tem toda uma lógica por trás, né? Porque a transformação de escalas é por meio de proporção, a gente usa então a simples regra de 3. É mais fácil do que vocês imaginavam, te garanto. Aqui, ó, trouxe um exemplo para trabalhar com vocês, para a gente resolver agora juntos. Presta atenção. Uma reta de 2 metros, tamanho real, foi desenhada com 4 centímetros. Qual que é a escala do desenho? Vamos lá? Aqui, gente, vamos solucionar agora esse exercício juntos. Então, como eu disse, vamos prestar atenção aqui, ó, no que a gente... Quais as informações que a gente tem? Ó, uma reta de 2 metros. 2 metros é o tamanho real, então é o desão. Foi desenhada com 4 centímetros. 4 centímetros é o desenho. Por quê? É o tamanho do desenho. E que o problema quer saber? Qual que é a escala do desenho? Então, vamos procurar a escala do desenho. Vamos naquela fórmula lá do início, que fala que a escala é igual desenho sobre desão. Então, desenho, que é o tamanho do desenho, já deixou claro que é 4 centímetros, então aqui tá certo, 4 centímetros. E o tamanho real, a gente tem que, o tamanho real da linha, né, da reta, é 2 metros. Por que você colocou então 200 aqui, Carla? Né? Vocês podem estar me perguntando. Por quê? 1 metro, a regra de 3 aí de novo, gente. 1 metro é igual a 100 centímetros. Né? Então, 2 metros é igual a x. Se eu multiplico o cruzado aqui, ó, x vezes 1, x, né? 2 vezes 100, 200. Então, 200 centímetros, né? Eu vou cortar metro com metro, sobra centímetros, então 200 centímetros. Então, vamos voltar para a fórmula. 4 centímetros sobre 200 centímetros. Então, agora nós temos unidades iguais. Lembre, quando for sob, né, divisão, tem que ser unidades iguais. Então, 4 centímetros por 200 centímetros. Ok. Vamos simplificar agora. Então, a escala é igual a 4 sobre 200, né? Centímetros por centímetro a gente pode cortar. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos simplificar até que o numerador chegue ao número 1. Então, aqui não é 4, tem que chegar no 1. A gente pode ir fazendo de 2 em 2, ou a gente não quer que chegue no 1, porque a escala, por exemplo, aí que a gente viu que a escala foi de redução, né? Porque uma reta que era de 2 metros, a gente desenhou por 4 centímetros. E como que é a escala de redução? Escala de redução é igual a 1 sobre x. Então, a gente precisa desse 1 e a gente vai descobrir o x aqui embaixo. Então, aqui, se a gente quer o 1, a gente já sabe que vai ter que dividir por 4. E se dividir por 4 em cima, a gente tem que dividir por 4 embaixo também. Então, como que fica? 4 dividido por 4, 1. 200 dividido por 4, 50. Então, a escala utilizada é 1:50. Precisa dividir 1/50 aqui? Não, porque a escala não é 1 para x ou 1 sobre x, então a gente deixa desse jeito aí. Tá aí a nossa resposta, gente. A escala utilizada nesse problema foi a escala 1/50. Eu trouxe para vocês também um exercício de fixação, que eu quero que vocês façam aí.
A seção transversal recomendada para o leito carroçável de uma via principal é de 10,50 metros. Qual a sua dimensão em um projeto que foi desenhado na escala 1:50? Tá fácil também, gente. Perguntas, dúvidas, sugestões, só entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção. Façam o exercício e mandem a foto para mim, tá bom? Até a nossa próxima aula.